Hoje, pela manhã, nós vamos não falar especificamente do sertão nordestino, porque nós entendemos que música, missões ou qualquer uma outra temática relevante do mundo moderno até precisa estar com o embasamento bíblico. Então nós vamos partir e vai ser continuado, não temos problema de parar em qualquer momento, e durante as nossas falas elas serão continuadas. E aí a gente vai afunilando para a questão do sertão nordestino. Mas eu convido você a abrir a sua Bíblia. Aí essa é a nossa missão, projeto Alcançando o Sertão, missão Alcançando o Sertão. E é interessante que essa imagem aí, que não mora mais ninguém nessa casa, mas ela é real. Tem um irmão que morava aí, que se converteu, é um jovem, serve a Deus lá na Igreja Batista em Santana do Seridó. E ele entregou a vida a Jesus. E aí nós começamos com Sertão Nordestino, um campo missionário que clama. E nós vamos partir do texto de Romanos capítulo 15, no versículo 14 a 21. Romanos capítulo 15, 14 a 21. Eu entendo que depois de termos escutado ontem a eclesiologia missional, talvez já não seria necessário se falar absolutamente mais nada durante o congresso, porque entendemos a proposta, entendemos a missão da igreja, entendemos então a sua funcionalidade e como a igreja pode de fato alcançar o mundo. E nesse texto aqui da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 15, a partir do versículo 14, traz para nós aí a proposta do capítulo 15 e a explicação de Paulo. Aí diz: e certo estou, meus irmãos, sim, eu mesmo, a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo o conhecimento, apto para vos ademostrardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgado por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém as circunvizinhanças até o Ilírico tenho divulgado o evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. Antes, como está escrito, hão de vê-lo aqueles que não tiveram notícia dele, compreendê-lo os que nada tinham ouvido a esse respeito. Já oramos, já cantamos, já chegamos aqui nessa manhã com a oportunidade de ser ministrado e de deixar Deus falar conosco através da sua palavra. E nesta manhã nós temos a oportunidade de poder discorrer acerca de missões do sertão nordestino, a partir da compreensão de Paulo aqui na sua carta aos Romanos. Paulo escreve aqui
uma igreja que ele não conhecia. Então ele escreve a sua carta a uma igreja que ele não conhecia. E qualquer um outro estudioso da Bíblia vai perceber que ele foi, e sabe disso, que ele foi o grande diferencial na expansão da fé cristã, na ação missionária expansionista. Nós sabemos disso através da vida, do ministério e do que sabemos acerca do apóstolo Paulo. Ele tem um tempo significativo, mais ou menos uma década, 47, 57, depois de Cristo, e vemos, através dos estudos e da leitura da palavra, de que a história de missões pode ser dividida antes e depois de Paulo. Isso é muito claro para nós. E aí nós vamos vendo as ações de Paulo, como ele aqui narra muito bem, Jerusalém, Samaria, na Ásia, na Macedônia, na Acaia, nos confins da terra. Então, esta era a proposta, era essa a visão do apóstolo Paulo. Antes de Paulo, na verdade, o evangelho, ele é um fenômeno mais judeu. A partir, então, de Paulo, então, a gente percebe de que o evangelho se torna um fenômeno universal. Ele ultrapassa fronteiras, ele ultrapassa barreiras, e ele, então, avança com o apóstolo Paulo para o mundo gentílico. Então, nós percebemos isso claramente, como Paulo se tornou, então, esse expoente da mensagem do evangelho e da expansão da igreja através das suas viagens missionárias. A cidade, então, aqui de Roma, onde Paulo escreve, então, a Romanos, era uma cidade, já naquela época, expressiva. Eu não sou muito bom de dados, de estatística, de números, mas já era uma cidade com cerca de 1 milhão de habitantes, já naquela época. Era uma cidade importante do mundo romano. Paulo escreve, então, a carta a esta igreja. Era uma cidade que ele, então, via com um potencial muito grande. Pensando nisso, na carta aqui, Paulo fala de 2 linhas. Ele trata, então, na sua carta e também na sua proposta missionária, primeiro da finalidade da igreja. E nós sabemos que a finalidade da igreja, e aí a gente vai entrar naqueles detalhes que não é a nossa proposta, de que a missão da igreja é adorar. Então a gente pode perceber que Paulo trata disso. A finalidade da igreja é a glória de Deus. Então, a igreja, e Paulo fala muito bem disso, que a finalidade da igreja é a glória de Deus. E Paulo trata disso aí. Além disso, ele trata da prioridade da igreja. E a prioridade da igreja, se a finalidade é a glória de Deus, a prioridade é exatamente a pregação do evangelho, anunciar o evangelho, principalmente aonde Cristo não foi anunciado. Porque a glória de Deus, o próprio salmista vai dizer, anunciar entre as nações a sua glória. Ou seja, o evangelho é o meio condutor de que as pessoas conheçam a Cristo e, conhecendo a Cristo, ao invés de se dobrar diante de uma vaca, de uma barata, ou diante de um ídolo religioso, como no sertão nordestino, ou em qualquer parte do mundo, ele vai glorificar e exaltar a Deus. E é isso que o apóstolo Paulo está tratando, e é isso o que nós também pensamos. Então, Paulo aqui, ele fala como um teólogo, e Paulo fala também como um missionário. E aí essa junção que a gente percebe em Paulo é o que deve existir nos nossos dias hoje, que missiologia ou teologia
anda junto, então, com a prática missionária da igreja. E a falta de preparo, inclusive no sertão nordestino, por parte de muitos missionários, tem causado avarias em muitas igrejas, em muitos campos missionários, e tem produzido muitas vezes até escândalo, mau testemunho ou fracasso por falta de preparo. Mas isso nós trataremos nas oficinas. Então, Paulo fala dessas duas finalidades. Portanto, esse capítulo de Romanos, capítulo 15, parece ser relevante para iniciar a nossa fala nesses dias aqui de congresso. Pensando nisso, e aí você já tendo essa abordagem, a gente então pensa em missões no mundo contemporâneo. E eu, apesar da minha fala ter um foco de sertão nordestino, apesar das minhas ações e exercer o meu chamado, como eu disse na música, do sertão nordestino, mas a visão missionária da igreja, a visão que Deus tem para a igreja é uma visão global, é uma visão das nações, é uma visão do mundo. E pensando em missões no mundo contemporâneo, eu percebo de que há um despertamento missionário, inclusive na igreja do terceiro mundo. A gente pode perceber isso através de relato quanto ao seu envolvimento na evangelização mundial. É notório, então, o que nós presenciamos, que há muitas igrejas no terceiro mundo, há muitos cristãos, há muitas lideranças se mobilizando para olhar a partir de uma ação da igreja numa ação global. Eu diria de que essa percepção, a gente percebe que eles estão entendendo de que a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Isso é muito bom perceber isso em comunidades. Eu me lembro de quando eu cheguei em Carnaúba dos Dantas e nós tivemos a oportunidade de, nessas pesquisas que baixam de porta em porta, e nós estávamos com um grupo e uma das duplas, então, preenchendo ficha, fazendo contato, fez uma ficha de um casal, a Josa e Jarley. Depois daquelas fichas, que é aquele grupo que nós andávamos e eu pegava, e eu fui naquela casa. Quando cheguei lá, eu deparei aquela ficha de um casal jovem, numa casa muito precária. Eles viviam numa extrema pobreza e miséria. E nós entramos ali, o Josa praticamente não usava calça comprida, sempre com um calção, e quando nós começamos a conversar, e eu falei, vê uma dupla aqui, fez uma ficha, e ele me relatou, já naquela primeira conversa, de que ele ia dizer não, por timidez disse sim, que aceitava uma visita de volta. Já que vocês estão aqui, então vamos fazer esse estudo. Começamos a conversar. Fizemos estudos com ele durante 6 meses. Toda semana nós íamos lá. Depois de de 2, 3 idas lá, ele já fez uma outra revelação. A primeira é que ia dizer não, na hora de dizer se aceitava a nova visita, ele disse sim. A segunda é que ele, depois de 2, 3 semanas que nós já estávamos indo lá, ele disse para a esposa, se eles estão pensando que eu vou ser crente, eles estão completamente enganados. Eu nunca, jamais serei um crente. E a gente continuou indo ali para encurtar a história. Ele já confessou à esposa dele que tinha um sonho de ter uma casa própria. Mas nós não estávamos pregando sobre isso. E o evangelho foi penetrando ali. 6 meses depois, para encurtar a história, eles se converteram. Mas antes da conversão, ele fez uma outra afirmação para a esposa.
Eu posso até ser crente, dar dinheiro para pastor e para a igreja, eu nunca, jamais. Ele não tinha nem para sobreviver, mas já tinha o preconceito de que não contribuiria para, então, a obra de Deus. E o que é que tem a ver com isso? O que encheu o meu coração? Ele se converteu depois e ele se tornou tesoureiro da igreja em Carnaúba dos Dantas. E não mais de uma vez ele teve a visão, assim, a visão da obra de Deus, da importância. Deus foi abrindo a sua mente. Quando eu falo de visão, estou falando disso, né? Então, Deus foi vendo. Muitas vezes, então, eles se tornaram atuantes, e muitas vezes eles deram dinheiro não apenas para a igreja, para o próprio pastor. Para mim, muitas vezes dizia, está aqui. A última vez, já uns 4 anos atrás, eu já estava em Santa Cruz. Eles então fizeram lá, estavam com dinheiro e me deram R$1.000. Então, o que o evangelho faz? Mas o que eu quero falar não é disso. Sabe o que é? Lá no início da sua conversão, um dia ele já orava em público, ele disse: nós queremos, Senhor, alcançar todas as nações, porque a visão do Senhor é alcançar todo mundo. Com essas palavras, eu estou falando do Josa, que hoje não é. A igreja foi um instrumento também de mudança na vida dele. Mas na época ele era um analfabeto. Ele não sabia ler. Depois que ele se converteu, ele foi para a escola, mas ele não sabia ler. Mas ele já entendia, ele já compreendia que a suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Eu louvo a Deus, eu agradeço ao Senhor, porque estou percebendo no terceiro mundo esse mobilizar da igreja. Há centros, e o pastor Reginaldo sabe muito bem disso, e os outros pastores, há centros de treinamentos em várias partes, alguns muito bons, outros médios e outros até que a gente não concorda muito, mas há esse mobilizar da igreja, há centros de treinamento, há agências missionárias brasileiras, estão enviando missionários para toda parte, centros de preparos missionários, milhares de missionários brasileiros espalhados por todo o mundo. É sinal de que o Brasil, que lá, então, no seu início, era um campo missionário, o Brasil se tornou um celeiro de missionários e tem enviado missionários e tem espalhado a visão missionária para tantas outras partes do mundo. E nós louvamos a Deus por isso. Diante disso, nós queremos pensar, diante dessas manifestações, mobilizações, é importante que estejamos pensando no seguinte: toda e qualquer ação missionária precisa que estejamos alicerçados e arraigados na palavra de Deus. É importante. Como eu disse, a missões anda, então, de mãos dadas com a teologia, com o preparo, com o embasamento e a fundamentação da palavra de Deus, que é o fundamento. É importante também pensarmos que somos movidos e estamos atentos à direção específica do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é livre, move para onde quer, nos direciona para onde quer, e Deus fala tremendamente. Quando eu estava em Acari, depois de muitos anos ali plantando igreja, nós plantamos igreja em Carnaúba dos Dantas, plantamos igreja em Jardim do Seridó, plantamos igreja na cidade de Parelhas, Santana do Seridó, Acari e outras comunidades. Preparamos obreiros. Nós temos a felicidade de ter pessoas que se converteram conosco, como um casal que tivemos a oportunidade de, numa conferência que estava fazendo numa quadra, e ela chegou para aquele culto, ela encontrou um dos nossos convites que a gente saía distribuindo no chão amassado, ela abriu, viu que era um convite, foi na igreja, e ela se converteu naquele dia.
e ela era casada com o Célio, ele um professor de capoeira lá na cidade, apesar de não ser baiano, né? E ela, uma bailarina, ela se converteu naquela mesma semana. Ela passou em frente à minha casa num desfile, praticamente seminua. E como batista, a gente entra em parafuso. Eu disse, o que é que eu vou dizer para essa mulher agora? Ela é nova convertida. Eu querendo que a mudança acontecesse da semana para outra, né? E eu pensando, vamos conversar com o tempo. Mas na semana seguinte ela disse, pastor, eu fiz o meu último desfile, já tinha compromisso, mas eu entendo que agora eu sou nova criatura em Cristo Jesus. E Deus foi fazendo mudança na vida deles. Mas sabe o que aconteceu? O Célio, ele separou-se de Daniela. E ela era de São Paulo, ele de Carnaval dos Dantas. Ela foi embora e na época eu não tinha e-mail, não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha nada. Mas ela costumava mandar cartas. Cartas dizendo como estava congregando, estava com saudade, e numa dessas cartas, e eu li as cartas do domingo à noite, da Daniela, para a gente orar por ela. Numa dessas que eu estava lendo, quem estava no auditório? O Célio. Ele fez a decisão, reconciliou, e eles são pastores, então, em Minas Gerais, depois no interior de São Paulo. Olha o que Deus faz, olha o que Deus realiza, ação do Espírito Santo de Deus e da palavra, da propagação do Evangelho. Então nós precisamos entender também de que estamos certos, de que estamos fazendo a vontade de Deus. Essa imagem, por sinal, é uma equipe da nossa Escola de Missões que realizamos agora no mês passado. E temos então mobilizado pessoas, inclusive aí está o pastor Júdice, que é um dos responsáveis, então, por ter também promovido conferências missionárias lá na Igreja Batista Regular, em Currais Novos, e alguns, inclusive o pastor Geraldo já esteve lá, o pastor Reginaldo. Então, meus queridos, meu propósito nesta manhã é apresentar fatores essenciais que nos impulsionam a fazer missões em todas as nações, não apenas no sertão nordestino. E baseado no texto, eu queria começar dizendo de que o alicerce da missão é a graça de Deus. É a graça de Deus. Esse é o alicerce, o versículo 15 do nosso texto. Paulo, então, começa aí no 14, e quando chega no 15, ele diz, entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Meus queridos, o alicerce da missão global, o alicerce da missão que enviou os missionários americanos para o Brasil e para outras partes do mundo. O alicerce de qualquer ação missionária da igreja ou de qualquer agência missionária não pode ser diferente do que o que esse versículo e o que a Bíblia diz. É a graça de Deus. Paulo, então, fala da graça concedida por Deus. Nós sabemos da definição, é um favor imerecido. Eu gosto muito da palavra graça e misericórdia. Graça e misericórdia, que é muito usado e a gente, às vezes, confunde. E eu costumo definir graça e misericórdia da seguinte forma: graça é Deus nos dando o que nós não merecemos, ou seja, vamos para o céu, mas nós não merecemos, isso é graça. E misericórdia, para pegar essa corda então e juntar as duas pontas, misericórdia é Deus não nos dando o que nós merecemos, ou seja, merecíamos o inferno, mas pela misericórdia de Deus não vamos para lá. Não merecemos o céu, mas pela graça de Deus vamos para lá. Portanto, eu costumo
dar essa definição e chegar ao seguinte resultado: a misericórdia de Deus é uma expressão da sua graça no campo missionário, no exercício da obra missionária, no exercício do nosso chamado, da nossa missão. Nós precisamos ter a convicção de que tinha e de que teve o apóstolo Paulo, de que a graça de Deus que nos foi concedida, a graça que nos foi concedida de Deus. E essa graça eu entendo de que ela é extremamente missionária, porque ela é uma graça contagiante. Ela é uma graça que eu costumo dizer que ela se propaga pela intensidade e pelo poder que ela tem de influenciar através da nossa vida. Então, uma vida movida, alicerçada na graça, é uma vida intensa e é uma vida que influencia mediante o poder do Senhor através de nós, em nós e na vida das Danielas, dos Célios, de Jarley, de Josas e tantas outras pessoas que têm sido influenciadas. A graça, ela é uma aliança, E quando eu penso em graça, eu penso muito na igreja de Antioquia. A igreja de Jerusalém, ela estava estabelecida. A igreja de Jerusalém, ela estava crescendo. A igreja de Jerusalém estava exercendo um papel relevante aonde ela estava inserida. A igreja de Jerusalém estava, de fato, se usarmos então os termos que utilizamos hoje, estava bombando. Mas a igreja de Jerusalém era uma igreja que estava voltada para o povo judeu. A igreja de Jerusalém estava voltada para a sua comunidade. A igreja de Jerusalém estava, de fato, assim, não contemplando além das suas fronteiras. A igreja de Jerusalém era uma espécie, apesar desse crescimento, apesar dessa sua influência, era uma igreja mais ou menos do monte, era uma igreja da adoração, era uma igreja do lugar de estar aqui, de exercer um papel relevante, sim, mas estar aqui. Mas quando eu penso na graça de Deus, eu penso na igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia, ela inclusive, quando começa a acontecer lá, mediante a ação do Espírito Santo, mediante aqueles emissários, comerciantes que começam a ir fazer os seus negócios e levam o evangelho, e começa a acontecer. A igreja de Jerusalém começa a ficar preocupada com o que está acontecendo lá, envia líderes para ver, para presenciar, para ver se de fato aquilo era de Deus. Os líderes vão, enviados à igreja de Jerusalém, ficam extremamente impactados com o que está acontecendo, dá a autenticação de que de fato é algo do Espírito, é algo de Deus, é algo que tem embasamento então na doutrina dos apóstolos. E aí eles dão treinamento, eles dão capacitação, eles doutrinam. Mas ela é uma igreja, pastor Reginaldo, pastores presentes, irmãos, ela é uma igreja que eu diria que ela é uma referência, ela é um referencial da graça de Deus. Ela continua fundamentada no que a igreja de Jerusalém estava fazendo, do que a igreja de Jerusalém, ela crê, vamos dizer assim, ela é uma igreja que está de acordo com a ortodoxia da igreja de Jerusalém, mas ela então parte para uma ortopraxia diferente. É uma igreja do novo, é uma igreja que rompe horizontes, é uma igreja do inédito, é uma igreja que vence barreiras, é uma igreja que quebra paradigmas, é uma igreja que, inclusive, eu diria que pela graça de Deus, se torna referência de que foi dado a ela e não a Jerusalém o privilégio de que ali os cristãos são reconhecidamente chamados de cristãos pela primeira vez. Porque é uma igreja que começa a pensar além das suas fronteiras, além da mesmice, além não é uma igreja do monte como Jerusalém, mas não é uma igreja apenas de contemplar, mas é uma igreja de se expandir, de ir além, de enviar missionários, de separar Paulo e Barnabé, de ser sensível à voz do Espírito, de entender que naquela época, eu diria,
nos nossos dias também, fazemos missões por duas questões. Primeira, pela necessidade do mundo, pela fome do mundo. Em segundo lugar, porque nós somos resposta a essa necessidade do mundo como igreja do Senhor. E a igreja de Antioquia entende isso muito bem e separa. E aí a gente começa a ver os relatos do livro de Atos e as viagens missionárias e equipes sendo formadas e o novo sendo inaugural e o inédito acontecendo. E aí eu diria de que a gente valoriza muito a questão da reforma, apesar de sermos batistas e reconhecermos isso, e a gente sabe que tem muita coisa que também não tem nada a ver, mas a gente percebe de que a primeira grande reforma da história cristã aconteceu exatamente na igreja de Antioquia. O novo acontecendo. Como os reformadores que não estavam reformando nada, estavam apenas resgatando, estavam apenas trazendo, voltando a praticar o que a Bíblia havia ensinado e o que havia, então, necessidade de que a igreja fizesse. Foi o que os reformadores fizeram e não estamos reformando nada, nós estamos resgatando a vontade de Deus, o projeto de Deus, a missão de Deus, a visão de Deus, e é o que Antioquia faz isso muito bem, alicerçado na graça. Graça que se manifesta mediante o poder do Espírito. No versículo 15 nós vemos a força propulsora da igreja. Não são os líderes, mas a graça de Deus. A graça é o fundamento da missiologia. Sem a graça, nada acontece na vida da igreja. Precisamos ter confiança de que as nossas vidas estão arraigados, alicerçados na graça de Deus, de que a nossa missão está alicerçada na graça de Deus. Eu estou falando missão no sentido de agência, de enviar, não no sentido de missões. Missões é uma ação da missão da igreja, nesse sentido. Se eu creio que sem a graça de Deus nada acontece, por outro lado, eu creio de que pela graça de Deus muitas coisas vão acontecer, como aquele culto lá em Casa Nova que deu então o início da igreja, quando tudo parecia que nada ia acontecer. Como então aquela dormida de rede, então debaixo da chuva das lagartas, como a gente ouviu ontem. Como então o início de organizações importantes de todas as denominações, eu diria no sentido missionário, mas de forma mais específica, como a compra do terreno lá e lá no Elim, quem conhece lá em Natal, como seminário, então Batista do Cariri, como organizações certas, como a missão global. Eu creio então que pela graça de Deus vai surgindo isso, mas eu creio também de que além disso os resultados dessas ações vão brotando naquele coração do índio que não entende nada e que se converte, naquele coração do sertanejo de que diz eu não vou me converter, eu não vou ser crente, não vou dar jamais dinheiro para a igreja, e que se torna então agente do reino de Deus, como lá na Colômbia, na tribo, em qualquer lugar. Eu creio que é a graça de Deus. Sabe por quê? Porque a graça de Deus é a força propulsora, definidora e organizadora da missão. É pela graça. É pela graça que surge os Aristóteles, que há 5 anos se tornou meu parceiro de obra missionária. Não sei aonde me encontrou, não sei aonde encontrou a minha conta, não sei quem falou de mim para ele, eu não sei nada disso, mas eu sei que fielmente, mensalmente, está lá aquele parceiro, então sendo usado por Deus para abençoar o meu ministério e através do meu ministério abençoar outras vidas. Portanto, a graça de Deus é o alicerce da missão. Tiramos uma lição aqui dessa primeira abordagem. Qual é a lição? Vamos ler isso juntos? Vamos lá? A pregação do evangelho aos nordestinos ou a outros povos de todas as nações leva a igreja a uma ação que demonstra o Deus único, vivo, verdadeiro
e a manifestação de sua graça salvadora de forma abundante e abrangente. É a primeira grande lição. Paulo vai falar em Tito 2:11 da manifestação salvadora da graça de Deus. Nesse livro, Paulo vai tratar de que Deus é o autor do plano, de que Jesus executa o plano da salvação, da redenção, e que o Espírito Santo é quem realiza mediante a sua graça. Então, tanto aos nordestinos como qualquer outro povo na face da terra, nós vamos ver de que a pregação é alicerçada na graça de Deus. Segundo lugar, eu estou atento aqui ao horário, pode ficar aí que nós estamos ligados aqui no tempo. Antes do segundo lugar, então lembrei aqui, Dona do Carmo, na comunidade Lajinha, zona rural de Santana do Seridó. A imagem não está muito boa, mas dá para você perceber aí, Dona do Carmo, essa senhora lá na porta da sua casa, zona rural, num lugar onde você nem imagina que tem casa, nós chegamos lá. Não imagina que tem famílias. Mas lá nessa comunidade, tem muitas famílias ao redor, mas no bloco mesmo ali, 10 famílias. 9 delas se converteram. 9 delas não se converteu toda a família, mas tem representante nas 9 famílias. E é interessante que houve um êxodo desse lugar, que é perto da cidade de Santana, e as pessoas mudaram, inclusive, para congregar melhor, então, na igreja que está na cidade. E a equipe missionária estava lá, num dos nossos projetos. E ela diz o seguinte: eu não sei o que vocês vêm fazer aqui nesse final de mundo. Nós não merecemos. Vocês, então, só devem ter sido enviados por Deus. Olha, uma mulher que não entende da Bíblia, que não entende do plano de Deus, ela tem essa percepção. Vocês só devem ter sido enviados por Deus. E nós falamos para ela, sim, nós somos enviados de Deus. Somos missionários. Chegamos aqui por vontade dele. E aí, começamos a evangelizar, falar de Jesus naquela comunidade. E uma outra coisa, um certo dia, nós chegamos lá, não com uma equipe grande, com uma equipe pequena, para fazer então as reuniões regulares, e nós descobrimos algo novo na casa. É que na casa tinha 5 cadeiras, dessas cadeiras de plástico. Natural, ela tem acesso à zona urbana e poderia comprar. Mas a questão era o propósito das cadeiras. Ela disse para nós: compramos essas cadeiras por causa de vocês, para vocês então sentarem e a igreja fazer os cultos aqui em casa. Olha que visão, olha o que Deus está fazendo então na vida de pessoas que ouvem o evangelho. E aquela mulher então preocupada onde os crentes iriam sentar nas suas reuniões. A graça de Deus, a manifestação da graça de Deus. Em segundo lugar, o conteúdo. Se o alicerce da missão é a graça de Deus, o conteúdo da missão, a mensagem de missões é o evangelho. Existem muitas definições de evangelho. Eu gosto do conceito seguinte, de que o evangelho é o nascimento, a morte, a crucificação, a ressurreição, a ascensão e a promessa, então, da volta de Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Por isso, meu querido e amado irmão, você, pastor que está aqui, missionário, vale a pena fazer missões na Colômbia, na China ou no sertão nordestino. Vale a pena investir os nossos dons, talentos, recursos, habilidades e o que temos na obra missionária. Vale a pena, então, como Aristóteles, investir na propagação do evangelho. Vale a pena, pastor Reginaldo, criar agências do reino de Deus como a MCG.
vale a pena crer de que pela graça de Deus, com o poder do Evangelho, nós vamos alcançar tantas Jéssicas que estão destinadas à morte, mas que encontram com a vida pela graça de Deus. Vale a pena fazer missões, porque missões nasceu no coração de Deus, precisa desenvolver no nosso coração, para que possa atingir o maior número possível de pessoas, para que pessoas em toda parte entreguem a vida a Jesus e passe a glorificar o seu nome, a exaltar o seu nome, a ser agente do seu nome e a constituir a igreja do Senhor, que é coluna e baluarte da verdade. Eu, então, faria tudo de novo. A Jéssica, então, entregou a vida a Jesus. E para nós finalizar nesta manhã, em terceiro lugar, se o alicerce da missão é a graça, se o conteúdo da missão é o Evangelho, a motivação da missão é a obediência a Deus. Está no versículo 18 e 20, você pode, eu não estou lendo, mas você pode ler aí na exposição de Romanos. A motivação da missão é a obediência. O motivo missionário é que todos ouçam antes do fim. Portanto, é necessário que o ID seja levado a sério. Nós temos uma música também nossa que diz, indo ao sertão. Pegamos até o termo correto de Mateus, não ide, mas indo ao sertão. Falar de Cristo, que coisa boa é falar do seu amor. Indo ao sertão, ser submisso a uma ordem dada por nosso Senhor. Se no finalzinho for possível, a gente pode finalizar com essa música. Indo ao sertão, falar de Cristo. Que coisa boa é falar do seu amor. Indo ao sertão, ser submisso a uma ordem dada por nosso Senhor. Então, a motivação da missão é a obediência a Cristo. Esse era o objetivo do apóstolo Paulo. Você pode perceber aí no versículo 18. Você pode perceber no capítulo 16, versículo 26 e outros textos. O desejo de Paulo era dar testemunho. O versículo 20, eu gosto, que diz, esforçando-me deste modo, por pregar o evangelho. Meus queridos, deste modo, ou o termo aqui pode ser desta maneira, para a gente até entender melhor. Paulo se refere aqui, na verdade, não mais o que ele ia fazer, mas ele já está trazendo à memória, à lembrança, o que ele já estava fazendo, de Jerusalém ao Ilírico. E ele agora planejava, escrevia uma carta, eu quero ir até Roma, eu quero ir à Espanha, eu quero ir além. Esse era a motivação, anunciar, proclamar, obedecer, pregar o evangelho. E eu queria dizer para você que está aqui nessa manhã, eu queria chamar a sua atenção, pregar o evangelho exige esforço. Paulo diz, esforçando. Pregar o evangelho exige esforço. É ir onde você não quer ir. É morar aonde você não quer morar. Dessas cidades todas, Parelhas, Jardim do Seridó, Acari, Santana do Seridó, Santa Cruz, todos esses lugares por onde eu plantei igreja, um lugar que eu não gostava era Carnaval dos Dantas. Nunca gostei, nunca quis morar lá. Mas eu entendia que eu precisaria estar ali. Ali é onde tem uma romaria voltada no Monte do Galo. Sobe 7 rampas numa montanha, um monte alto, e lá tem um galo, que é o símbolo da idolatria, que foi então por uma revelação diabólica de um homem que estava então lá no norte do país, que era um carnaubense, e diz ele que Nossa Senhora deu a ele a revelação de que ele deveria levantar um altar de adoração, que na verdade é um altar de idolatria, lá no Monte do Galo. Junto a isso era um local onde tropeiros passavam, e ali havia um ouvir de um cantar de um galo, de que não se via esse galo. Só poderia ser o diabo, né? Então, lá se cria, então, esse local, e que a cidade, quando eu cheguei ali, tinha 4 mil habitantes, hoje tem em torno de 7 mil habitantes,
mas da quinta para sexta-feira da semana da Páscoa, chega ali cerca de 300 ônibus, chega ali cerca de 15 a 16 mil pessoas em uma romaria, e um rapaz de João Pessoa que teve a oportunidade de ir num ônibus de romaria desse para saber o que eles faziam, para conhecer como era a prática, ele sai e leva quase um dia de Carnaúba dos Dantas para João Pessoa, num percurso de três horas. Eles falam porque param em toda cruz de beira de estrada, vão rezando, vão invocando então ídolos, e aí então pessoas que estão na cegueira. Então a obediência, o esforço nos leva aí onde não queremos ir, entrar onde não queremos entrar, morar aonde não queremos morar, nos leva ao esforço. E aqui os missionários estrangeiros sabem: a adaptação, os estudos, a renúncia, a abnegação. Missões exige obediência, obediência exige esforço, esforço exige renúncia. É fazer aquilo que Deus quer, não aquilo que você quer. É fazer aquilo que Deus ordena, não aquilo que é fácil. É fazer a vontade de Deus, pregando o evangelho de Deus, anunciando Jesus em toda parte, para a glória de Deus, para o evangelho ser anunciado. Uma igreja que não promove ações missionárias, ela não evangeliza. Nós sabemos de que evangelizar é algo natural, mas nós sabemos que não fazemos isso. Portanto, precisa de projetos, precisa de ações, precisa de mobilização, precisa de unidade, precisa de juntarmos para que o evangelho seja difundido, proclamado, anunciado para a glória de Deus. E aí nós vemos que o alicerce da base da evangelização do mundo é formado nas 5 passagens da grande comissão: Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos. O pastor até falou sobre isso. Neste texto encontramos, não vamos fazer uma exposição, mas só para você ver, no texto da grande comissão, em todos os textos nós vamos encontrar uma ordem. Observe lá e você vai ver, tem uma ordem em todos eles. Nós vamos encontrar uma mensagem em todos os textos da grande comissão. Nós vamos encontrar uma promessa. Todos os textos da grande comissão têm uma promessa. Nós vamos encontrar uma extensão. Cidades, todos os povos, mundo, nações, e aí individualiza, como na comissão de Marcos, toda criatura. Portanto, fazer missões é entender a obediência que Deus nos manda então ir. Aí está seu Carlos e outro rapaz chamado Josa, não o que eu mencionei. São 2 sertanejos que vivem em situação deplorável, miserável. O seu Carlos já pensou em suicídio várias vezes, é aberto para ouvir o evangelho, para a pregação do evangelho. Temos entrado ali, a graça de Deus já está fazendo mudanças, transformações, e entendemos que eles serão resgatados por não fizeram a decisão de seguir Jesus. Vamos ler isso juntos? Nossa tarefa é de pregarmos o evangelho a todos, testemunhando de Cristo, chamando-os ao arrependimento, anunciando-lhes o perdão dos pecados e tornando-os discípulos. Aí está o resumo da grande comissão. Você vai encontrar essas verdades nos 5 textos da grande comissão. Vamos ler isso juntos também? Com a autoridade de Cristo me apoiando e com a presença de Cristo acompanhando, devo fazer discípulo de todas as nações. Aí está também a questão da grande comissão. E aí temos uma lição para a gente, para a conclusão. Vamos ler isso juntos também? Missões nasceu no coração de Deus e tem sua base sólida na Bíblia, a palavra de Deus.
Portanto, missões precisam nascer, desenvolver e existir no coração do cristão e da igreja. Então, resumindo, qual o alicerce da missão? Senão eu vou pregar de novo. A graça de Deus. Qual o conteúdo da missão? O Evangelho de Cristo. E qual a motivação da missão? A obediência. E aí a gente vai para uma outra ilustração. Carnaúba dos Dantas. 2 lugares aonde não há crentes. E uma professora disse, crente aqui não pega. Foram 2 afirmações que eu me deparei quando cheguei ali. Eu lendo um livro de um autor bem conhecido, na época estava aí nos principais congressos, nos principais eventos, e eu lendo aquele livro, de repente eu me deparei com uma afirmação de assim, há 2 lugares que não há crente, um é no inferno e outro no Carnaúba dos Dantas. Eu disse, meu Deus, e eu vim para esse lugar? Aquilo no primeiro momento me trouxe um choque e um abatimento muito grande. Mas aí, quando eu recobrei o equilíbrio, eu disse, então eu estou no lugar certo. Eu não sou missionário? Não vim plantar uma igreja? Não está de acordo com Romanos aqui, de aonde Cristo não foi anunciado? Então eu estou no lugar certo. Na verdade, tinha uma Assembleia de Deus com 36 anos de existência e tinha, na verdade, em torno de 40 pessoas servindo a Deus ali na Assembleia de Deus. E um outro grupo dissidente que ali tinha uma senhora, uma profetisa, se levantou, Deus tinha dado uma visão ou uma visagem para ela, né? Que aí no caso não foi Deus que deu, abriu uma comunidade lá, Comunidade Evangélica Novo Caminho. E uma outra igreja que tinha um templo bonito, realidade em Cristo, mas estava fechando as portas, não tem ninguém lá. Então eu, na verdade, contabilizei, tinha em torno de 56 crentes. Lugar resistente, fechados. Crente, então, ali não existia, segundo aquele relato daquele cara que nunca tinha ido a Carnaúba dos Dantas, que havia escutado. E quando foi feita essa afirmação, foi feita dentro de um contexto. Diz que um carnaubense que tinha ido morar em Campina Grande, se converteu lá, voltou empolgado para trazer as boas novas, pegou uma caixa de som, ligou na praça central, pegou o microfone, chamou o povo para pregar o evangelho. E aí alguém foi lá, naquele culto, naquele evento público, com uma tesoura e não teve nem a ideia de tirar o fio da caixa. Teve a ideia mesmo de cortar. E aí veio a afirmação. O cara disse, há 2 lugares que não há crentes. Um é no inferno e outro aqui em Carnaúba dos Dantas. Porém, naquele mesmo dia que eu ouvi isso, estava lendo isso, creio que Deus me possibilitou isso. Naquele mesmo dia, eu saí, então, na porta da minha casa e passava uma figura ilustre, conhecida. A professora Socorro. Nome dela, Maria do Socorro. Mas ela não era conhecida. Você chega lá ainda hoje, quem é a professora Socorro? Aí eles vão encontrar tantas outras, ou não vai saber de quem se refere. Ela é conhecida como professora Fofoca. Olha o nome da professora. Mas aí ela não ensina nem matemática, nem ciência, nem filosofia, nem nada. Com esse nome ela ensina nas escolas públicas, ensinava religião. Professora Fofoca. E aí nós começamos a conversar, ela já me conhecia, que eu estava ensinando também na escola, que ela era professora, e ela muito gentil e muito educada, mas naquele dia ela de gentil e educada não tinha nada. Ela começou a conversar, ela disse, Silvani, crente aqui em Carnaúba dos Dantas não pega. Tem uma igrejinha ali, mas eles estão aí há séculos. Nunca pegou. Se você veio aqui para plantar, lógico que ela não conhecia, se você veio aqui para abrir igreja, você então veio para o lugar errado. Aqui nós não pega, não aceita. Tem outra coisa que não pega. Ela diz, e PMDB. Crente aqui é igual PMDB. Não pega, não acontece.
PMDB era um partido de oposição que nunca tinha ganhado lá. Médico, empresário, pessoas populares na cidade tinham se convertido, tinham se candidatado e nada tinha acontecido. Não havia mudança. Eu disse para ela o seguinte: professora, quanto à política, eu não sei, não vim aqui com esse objetivo. Quanto ao evangelho, é a única semente que nasce em qualquer solo que for plantado. Então a igreja aqui vai pegar, vai acontecer. Mas eu disse isso para ela com toda ousadia, louco para ela ir embora, quase despedindo, vai embora. Ela saiu, eu entrei para o meu quarto, fechei a porta, me ajoelhei, não vou dizer aqui, que eu não vou ser sensacionalista, não chorei. Nós batistas somos mais duros, né, para isso, né? Então, mas eu ajoelhei e disse: Senhor, eu queria que o Senhor falasse comigo. Eu estou desanimado. Essa mulher foi enviada do diabo, eu não tenho dúvida disso. Eu vou desistir. Quando naquela oração, Deus, o Espírito está dizendo: leia a Bíblia. Quando eu li a Bíblia, então abri a Bíblia naquele momento, eu li a passagem de Paulo em Corinto, no mesmo contexto, que aqui não preciso fazer exposição. E sabe, lá diz: teve Paulo à noite uma visão, fala e não te cales, eu tenho muita gente nessa cidade, ninguém te ousará te fazer mal. E ali eu me levantei animado, abri a porta do quarto. Quando eu abri a porta do quarto, uma carta foi jogada então pela janela, o carteiro passou, jogou pela janela. Quando eu abri a carta, e eu era campeão de receber carta, foi a menor carta que eu já recebi, mas a carta dizia o seguinte: Silvani, estamos sabendo que você está num lugar muito difícil, muito idólatra, muito complicado, porém não desanime, a Igreja Batista Regular em Olinda está orando por você. Fica firme, estamos orando por você. Meus queridos, nós servimos a um Deus que fala, a um Deus que faz, a um Deus que nos conduz, a um Deus que está mais interessado em missões do que eu e de você e de qualquer agência missionária. E eu fiquei animado, e a partir dali plantamos igrejas em outras cidades que eu já mencionei, comunidades rurais, sítios, povoados, lugarejos. Pessoas se converteram, e eu pensei em Carnaúba dos Dantas, da Igreja Batista de Carnaúba dos Dantas, quando o pastor falava ontem à noite, de que uma igreja e o sucesso dela não é medido pelos membros, mas pelo número de enviados. Dali nós criamos na época o Instituto Batista do Sertão, treinamos diversos pregadores, professores de criança, muitos se tornaram missionários, abriram essas igrejas comigo. Hoje temos missionários já no Piauí que foram para lá, em outras partes, temos obreiros que são formados, temos inclusive professores. Tem, por exemplo, filho desse trabalho, o Glécio, que talvez em teologia eu já não possa mais alcançá-lo, porque fala diversos idiomas, conhece a Bíblia em hebraico, grego, de frente para trás, de trás para frente, é professor formado. Temos advogados, pessoas graduadas, tem pessoas que saíram exatamente desse projeto missionário. Lá em Carnaúba dos Dantas, quando chegamos, era difícil encontrar uma escola para abrigar uma equipe missionária. Era difícil, eles colocavam muitas barreiras. Doavam, mas com muitas barreiras. Quando saímos de lá, deixamos uma pessoa da igreja sendo secretária de educação da cidade. E essa mulher se converteu da seguinte forma: quando ela entrava, eu falava de idolatria. Talvez não seja o mais estratégico, mas naquela época foi. E eu falava de idolatria. E ela ficava chateada, muitas vezes saía, nem falava com a gente, outras vezes puxava a conversa, e ela foi ler a Bíblia em casa. Ela era da pastoral da criança. Sabe o que aconteceu com ela? Ela se converteu, ela entregou a vida a Jesus. Meus queridos, o evangelho é o conteúdo, o evangelho, pela graça de Deus, vai acontecer. Nós precisamos tão somente obedecer à ordem de Deus, seja do sertão, ou seja em qualquer outro povo de qualquer nação. E aí nós vemos para a parte mais interessante de uma mensagem, quando o pregador diz assim:
para concluir. Então está aí a conclusão desta manhã. E nós queremos concluir trazendo a você alguns desafios. E nós queremos trazer o seguinte desafio em primeiro lugar. Não está aí mais no slide, mas você pode acompanhar comigo. Precisamos conscientizarmos de que o mundo está em crise e a igreja é a resposta para a crise do mundo. Vamos dizer isso? Precisamos nos conscientizarmos de que o mundo está em crise e a igreja é a resposta para a crise do mundo. Um certo autor aí, conhecido, você vai encontrar na internet, ele escreveu uma frase relevante. Ele diz: a igreja é a esperança do mundo. A igreja, de fato, é a esperança do mundo. A igreja alicerçada na graça, a igreja que tem como conteúdo o evangelho, a igreja que está disposta a obedecer a Cristo. A segunda consideração nessa conclusão: o mundo vive os desertos da vida, do existencialismo. A multidão moderna está vivendo um deserto existencial e espiritual. O deserto da solidão e do individualismo, o deserto das drogas, o deserto das aflições, o deserto então das necessidades, o deserto da imoralidade, o deserto, como nós acabamos de receber a notícia de uma pessoa que a gente tem um conhecimento, não eu necessariamente, mas a Vanessa tem, e pessoas até da nossa família lá tem, e da igreja, de que uma jovem foi encontrada no carnaval de Caicó, no dia de ontem, morta. Não se sabe o porquê, estava com um namorado. Talvez usou drogas, bebeu todas, foi dormir, e então, parece então que morreu, então, aí pelo fôlego que perdeu do próprio vômito. Esse é o deserto do mundo, das aflições. Como está a família? Da imoralidade, o deserto da violência e da marginalidade, o deserto das guerras, o deserto da fome, o deserto dessa era pós-moderna, o deserto então das religiões falsas, o deserto mais precisamente do sertão nordestino, do catolicismo, da idolatria, das tradições religiosas, do espiritismo, o deserto que a gente vê aí na televisão e na internet, nos meios de comunicação, do esoterismo, o deserto, tantos que deparam e que nós deparam com as pessoas deparam com esse deserto e nós temos conhecimento. Mas eu queria dizer nesta manhã de que o maior deserto é o deserto do silêncio da igreja. Nós ainda temos no nosso mundo, e especificamente então no nosso Brasil, uma igreja muda, uma igreja silenciosa, uma igreja omissa, uma igreja egoísta, uma igreja sem visão, uma igreja sem se importar com a obra missionária, uma igreja que, como foi dito ontem, já na abertura, uma igreja que encara a grande comissão como uma omissão, ou até, quem sabe, sendo um pouquinho mais positivo, como apenas uma sugestão ou um conselho. Uma igreja silenciosa, muda, omissa, egoísta, sem visão missionária. E uma igreja irresponsável diante das demandas, das necessidades do mundo. Eu queria ainda, nessas considerações finais, nessa manhã, dizer de que a igreja é a responsável para levar a água da vida para a multidão que vive esse deserto. Nós não podemos jamais ter o plano irresponsável dos discípulos de que a noite se aproximava naquele deserto e eles dizem para Jesus: vamos despedir as multidões que não temos então como dar comida. E Jesus diz: dai-lhe vós mesmo de comer. E aparece um rapaz, um adolescente, um jovem, então ali com um lanchinho, com 5 pães, 2 peixinhos, e ele entrega. E eu queria dizer para você de que a sua igreja pode ser pequena, pode ser sem recurso, mas missões não se faz com igreja grande, nem tampouco com igreja pequena. Missões se faz com igreja que
tem visão, com uma igreja fiel, então, à obediência e à ordem de Jesus. Missões se faz com pessoas que estão dispostas a oferecer os 5 pães e os 2 peixinhos. E o milagre vai acontecer à proporção da nossa entrega. Antes de entregar os 5 pães e os 2 peixinhos, o milagre não acontecerá. Nós precisamos entender, pastor Reginaldo, nesta manhã, de que a igreja do Senhor, ela é responsável para levar a água da vida para as pessoas que estão nos desertos do semiárido do sertão nordestino, ou nos desertos do mundo europeu, ou do mundo universitário, onde as pessoas estão cada vez mais abraçando ideologias diabólicas, anticristãs e que se afastam de Deus. Eu queria dizer ainda, nessa consideração final, de que nós precisamos ter pressa para fazer a obra do Senhor enquanto é dia, pois a noite do julgamento se aproxima. Existe 3 coisas maravilhosas que a igreja faz. São elas: adorar a Deus. Então nós adoramos aqui e nós adoramos no céu. Vamos adorar no céu. Ter comunhão com os irmãos. Temos comunhão aqui e teremos comunhão no céu. E a outra coisa, além de adorar e de ter comunhão, existe evangelização. Evangelização só é aqui. Então perceba de que a adoração é aqui no céu. Então vamos ter a eternidade toda para adorar. Ter comunhão é aqui no céu. Vamos ter a eternidade toda para ter comunhão. Agora evangelizar é aqui. Então nós precisamos fazer essa obra de Deus aqui para a glória de Deus. Eu queria nesta manhã não concluir com a música a gente canta depois. Mas eu vou chamar aqui o pastor Reginaldo e nós vamos terminar de forma prática, ilustrando. Como é o seu nome? Vem aqui, Natan. Aí eu já passo a palavra para o pastor, mas aí eu vou passar depois disso aqui. Pastor Reginaldo, pode ficar sem microfone agora. Pastor Reginaldo, e nesse momento o pastor Natan. 2 pastores aqui. 2 igrejas, 2 homens de Deus, 2 homens de visão, 2 servos de caráter provado, 2 homens conectados com Deus, com a visão de Deus, com o chamado de Deus. Então até aí tudo igual, não é isso? Então vamos lá. Nós vamos pensar em oração, envolvimento missionário, ofertas, tudo que se envolve a obra missionária na igreja de maneira prática. Então, tudo que a gente vai fazer aqui, você vai pensar nisso. Então, pastor Reginaldo, chama uma pessoa, você pode ir lá, pegar no braço, pode chamar pelo nome, vem aqui. E o pastor Natan, faz isso também, traz uma pessoa. Qualquer um. Não esqueça da proposta, 2 pastores, 2 igrejas, 2 homens de Deus, e aqui então já não estão mais sozinhos. Pode vocês então, para facilitar, traz quem está mais perto. Então nós vamos então, pastor Reginaldo, vai lá com a sua igreja, cada um traz um. Pastor Natan, vai lá, traz um. Não, só, pode ficar aqui. Pode ficar aqui. Tem problema, só o pastor Natan. Cada um traz um. Pode pegar um. Chama aí alguém. Pode pegar qualquer um aí. Pronto, seu filho. Tá bom. Família. A igreja já está tendo famílias. Tá bom. Aqui não para a gente, então, inclusive o tempo está correndo, então vamos fazer bem mais rápido. Então, vai lá, cada um traz um. Cada um traz um. Pastor Natan, vai lá. A igreja está aqui. Inclusive, a igreja aqui está planejando, então, as férias do pastor. Legal, bacana. São crentes, acham o pastor maravilhoso.
A igreja está aqui também. Pastor Reginaldo, vai com sua igreja, cada um traz um. Vai lá, pastor Natan. E outra coisa, eu vou provar hoje o ilógico nessa final. Eu vou dizer que essa igreja cresce. E vocês vão concordar comigo. Esta igreja é quem está crescendo. Já pensou que lógica? Essa igreja está crescendo. Pastor Reginaldo, já dá para fazer a missão cristã global, né? Sua igreja, pastor Reginaldo, vai lá, cada um traz um. Vamos fazer só mais 2 vezes. Pastor Natan, vai lá. Esta igreja, como gosta muito da palavra, essa igreja gosta muito da palavra, entende. Eu tenho uma boa notícia, pastor Natan. Já tem uma família. Olha, eu tenho uma boa notícia para o pastor Natan. Eu sou amigo do pastor Natan, sou amigo da igreja. Eles já me disseram que vão fazer uma surpresa para o pastor Natan. Você vai gostar. Estão planejando aqui uma grande surpresa para o pastor Natan. Acho que já, olha, sabe qual é a surpresa aqui? Pastor Natan, um expositor, um professor. A igreja decidiu que vai mandar ele para Israel, para conhecer o mundo bíblico, porque vai trazer mais exposição, mais embasada na palavra, vai visualizar uma boa ação. Essa igreja está crescendo. E a visão dela. Meus queridos, acho que não há necessidade mais. Essa igreja cresce. É verdade. Mas qual é o problema? Essa igreja é uma igreja contemplativa. O pastor apenas trabalha. O missionário apenas trabalha. Ele ora, ele visita, ele promove. Ele é mais ou menos aquele... Essa igreja é mais ou menos aquela história que eu ouvi, não sei até que ponto ela é verdade, mas ilustra bem, de que um missionário ia fazer um culto assim na praça e não tinha carro para levar, não tinha ninguém, e de repente ele vai num lugar assim e pede um morador, diz: eu queria usar a sua carroça para levar a caixa de som, púlpito, cadeira, levar tudo, e o cara disse: só tem um problema, o burro está longe. Ele disse: não tem problema não, eu vou puxando, e aí então bota tudo, e o pastor foi fazendo exatamente isso. E ia tudo muito bem, a igreja empurrando. Daqui a pouco o pastor emperrou, a carroça parou. Quando ele olhou para trás, estava a igreja todinha em cima da carroça. Então essa é uma igreja que ela não tem problema, como o pastor disse ontem, questão doutrinária. Mas ela é uma igreja que não tem visão. Então essa igreja cresce, mas essa igreja que multiplica. Essa igreja que é representada a oração, a visão missionária, o alcance do mundo. Então essa é uma igreja que faz, que realiza. A tarefa não é do pastor. O pastor é chave, mas a tarefa é da igreja. Deus nos deu a responsabilidade como igreja e nós precisamos seguir este modelo. Será que tem jeito para essa igreja, pastor Reginaldo? Tem. Venha para o lado de cá, porque essa visão aí não dá. Venha para cá, juntem-se a nós. E que possamos juntar, pastor Reginaldo, a esta visão de espalhar a glória de Deus entre todas as nações, sem esquecer do sertão nordestino. Que Deus nos abençoe e que a nossa vida como igreja, como missão, seja alicerçada na graça, que o nosso conteúdo seja o evangelho e que a nossa a motivação seja a obediência a Cristo para a glória de Deus.